Fala, time! Muito obrigado pela sua presença. Aqui quem fala é Bruno Feitosa e é com muita alegria que eu anuncio o primeiro episódio do Resenha com Magnésio. É isso aí, galera, deu certo. Um podcast que vem para trazer mais informação sobre CrossFit, bem-estar, saúde, exercício. Ou seja, a nossa ideia com esse podcast é deixar a sua vida mais gostosa, mais feliz, mais saudável. Muito obrigado por todo o apoio. Eu vim recebendo muito apoio de muita gente aí nesse processo, porque eu tive essa ideia há um tempo atrás e eu coloquei no Instagram lá e muita gente me apoiou, vai ser sensacional e não sei o quê, e eu resolvi fazer, né? E por que desse nome? Por que eu tive essa ideia de resenha com magnésio? A palavra resenha, ela quer dizer conversa, né? Uma trocação de ideia ali que a gente usa no boxe, né? Dentro do nosso centro de treinamento, por exemplo, as pessoas chegam lá para trocar aquela resenha. E o magnésio também está presente na nossa vida diariamente. O magnésio é um pozinho mágico, praticamente, que faz a gente conseguir treinar melhor, né? Então, se você já treina CrossFit, fatalmente você já deve ter tido contato com o magnésio. E se você nunca treinou e um dia for treinar, você vai ter contato também com esse pozinho mágico, que é sensacional, tá? Hoje eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre mim e falar sobre 4 coisas que você precisa saber sobre CrossFit, principalmente se você ainda não treina, tá? Então, se você já treina, esse podcast vai servir para você encaminhar para outras pessoas, vai ser muito bom isso. E se você não treina, eu tenho certeza que você vai começar a conhecer mais sobre esse método de treino que vem sendo apaixonante, que vem trazendo resultados, né? Isso é muito legal, tá? Bom, a minha história com CrossFit começou mais ou menos em 2010, 2011, quando eu conheci o método. De lá para cá eu me apaixonei pelo método e venho até hoje, já fazem 10 anos, né, que eu venho praticando o método. E isso para mim é muito satisfatório, né? Com esse método eu consegui ter ótimos retornos aí enquanto professor. Me sinto muito feliz fazendo o que eu faço e me formei em 2006. Né? Então, em 2006 não existia CrossFit, eu vim atuando dentro da área de musculação, então só em 2010 aí que eu vim conhecer o CrossFit. E dentro do CrossFit existe a competição também, é uma modalidade que também é competitiva, não é sobre competição só o CrossFit, mas ela também é competitiva. E eu sempre competi, a minha vida inteira eu fui atleta, comecei a praticar karatê de contato, karatê que eu tinha com 6 anos de idade, pois é, desde pequenininho. E vim praticando a luta, competindo todos os anos. Então, quando eu fui para o CrossFit, eu só transformei a competição que era de Karatê para a competição de CrossFit e me tornei atleta de CrossFit também. Né? Isso foi muito, muito bacana para mim. Tá? E eu queria fazer um parênteses aqui, só para a gente poder continuar. Eu gostaria de dizer uma coisa que aconteceu comigo na minha vida e que hoje está sendo muito bacana poder ter essa experiência aqui, porque comprovou que o que aconteceu comigo hoje já se tornou uma coisa superada, né? Eu falei para vocês no meu Instagram lá, para quem me segue, que eu superei um desafio fazendo esse podcast. Pois então, meus amigos e minhas amigas, eu era gago. É isso mesmo que você ouviu, eu era gago. Eu descobri a gagueira desde muito cedo, né? Quando eu era criança, eu já gaguejava e não entendia direito por que isso, mas percebi que isso era de família. Na família da parte do meu pai, minhas tias, enfim, elas são gagas, eram ou são, e eu fatalmente me tornei também, e eu nunca fui procurar um auxílio fonoaudiólogo, né? Meus pais não tinham isso na cabeça, né? Eles não falavam para mim, não, vamos procurar um médico e tal. Eles achavam que era coisa de família, e eu sempre fui gago, e aí para eu conseguir me expressar era muito difícil. Então eu fui uma pessoa que falei muito pouco na vida, né? Dentro do período da escola, principalmente, eu falei muito pouco. E aí veio a faculdade, falava muito pouco também. Ó, uma cena que me marca demais, em 1997 eu estava apresentando um seminário de história, eu tinha que falar sobre o Papa Pio XI, e eu lembro que quando chegou a minha vez de falar, eu tinha decorado toda a história que eu tinha que falar sobre o Papa Pio XI. Quando chegou no momento de falar, eu fiquei no papapá, pipipi, papapá. Imagina só, em 1997, lá na 7ª série, falando papapá, pipipi no meio de adolescentes. Pois é, eu virei chacota, dali então eu travei realmente, não falava, aí veio a faculdade, e aí no TCC eu tinha que falar,
E eu lembro que eu consegui falar, só que foi uma coisa assim extremamente desgastante para mim, porque eu fiz muita força. Parecia que eu tinha carregado um caminhão para conseguir falar, para conseguir me expressar e conseguir. Mas eu decidi que daquele dia em diante eu teria que falar bem, né? Falar bem, ser entendido, né? Não falar bem de uma forma gramatical, né, correta, mas o falar bem para mim se tornou alvo, né? Ser entendido. Então hoje eu fico muito feliz em poder estar aqui falando com vocês, sendo entendido, podendo levar informação, conteúdo, então isso me deixa extremamente feliz, tá? Então esse foi um parênteses que eu gostaria de dizer. E isso nada mais foi do que um grande desafio que eu superei, tá? Então eu fico muito feliz em poder colocar isso para vocês e dizer que eu superei um desafio. Não sei se eu estou curado ou se eu estou controlado, não sei o que aconteceu, mas eu consigo hoje me expressar bem e isso faz muita diferença para mim, tá? Então o CrossFit na minha vida hoje, ele é o centro do meu trabalho, né? Hoje o que eu faço é tudo relacionado a CrossFit. E o método CrossFit ele vem crescendo demais, ele é um treinamento funcional, né? Se você já treina CrossFit, você já entendeu isso. Se você ainda não treina, você vai perceber que o treinamento do CrossFit é um treinamento que vai funcionar para a sua vida, para muita coisa. E existem 4 coisas aí que a gente percebe muito claramente quando a gente começa a treinar CrossFit. A primeira coisa que a gente vai perceber são aprendizados novos, né? Então, quando você assiste um vídeo de CrossFit e você nunca treinou CrossFit, você vai perceber que muita coisa ali você olha e fala, nossa, será que eu consigo fazer? Sim, você consegue fazer, porém existe uma progressão, profissionais qualificados para que isso possa acontecer. Então você vai perceber aprendizados novos e esses aprendizados novos, eles vão gerar resultados novos também, né? Então se você começa a fazer algo que você nunca fez, você terá resultados que você nunca teve. Né? Então, dentro do método CrossFit, a gente quer gerar resultados. Dentro desses aprendizados novos, a gente procura fazer com que os alunos desenvolvam treinos dentro de alta intensidade também. Ah, mas Bruno, será que eu vou conseguir realizar um treino em alta intensidade? Todo mundo tem uma alta intensidade naquele momento da vida. Então, se você resolve treinar hoje você vai se deparar com uma alta intensidade, não importa se ela vai ser uma intensidade muito diferente de outra pessoa, é a sua intensidade de treino e a gente vai fazer com que de forma segura você consiga acessar essa alta intensidade, né? Então hoje as pessoas que conseguem treinar em alta intensidade, elas têm resultados mais rápidos, né? Treinos de 5 minutos de alta intensidade podem equivaler a treinos de 1 hora em baixa intensidade. Pois é, isso eu não estou tirando da minha cabeça, existem estudos que falam sobre isso. E isso, para o mundo que nós vivemos, onde a gente fica muito focado em ter tempo, em querer economizar tempo, se torna um atrativo muito grande, né? Então, esse é um dos primeiros pontos do CrossFit aí, né? Aprendizados novos que geram resultados rápidos, certo? Um segundo ponto do CrossFit aí, a gente percebe muito ganhos de saúde e ganhos de performance, né? Então, quem começa a treinar CrossFit começa a ter ganhos de saúde de uma forma mais rápida e ganhos de performance também de uma forma mais rápida. Isso se torna muito motivador, porque a partir do momento que você consegue analisar a sua saúde e ver que ela está melhorando, né? Você fez um exame de sangue, depois de alguns meses você repete esse exame de sangue e vê que seus indicadores de saúde estão melhores, né? Porra, eu consegui melhorar o meu triglicérides, eu consegui melhorar minha glicemia, eu consegui melhorar, enfim, outros parâmetros, eu vou perceber a minha saúde melhorando, isso vai me motivar. Pô, estou no caminho certo, né? Estou quase que rejuvenescendo, né? Se você é uma pessoa já a partir dos 40 anos, aí você vai perceber o quão diferente isso faz, né? Quanta diferença isso faz na sua vida quando você começa a ganhar mais saúde. E junto disso vem um ganho de performance. Você consegue fazer coisas que antes você não fazia, né? Você consegue performar melhor. Então, a partir do momento que você começa a treinar, aquela dificuldade que você tinha para brincar com seu filho, para brincar com a sua neta, aquela dificuldade que você tinha de pegar as coisas que estavam no seu carro, as compras, e colocar dentro da sua casa, começa a ficar mais fácil. A escada que você cansava para subir, já não cansa mais. É uma escada que você já sobe e consegue subir ainda com as compras. Então, isso te traz
além da saúde, um bem-estar emocional muito grande, né? A gente começa a se sentir mais feliz, né? Então esse é um segundo ponto muito importante aí dentro dessas 4 coisas. Né? Uma terceira coisa que a gente percebe muito dentro do método CrossFit é que a estética não é o foco. Aí você fala, mas como assim, Bruno? Como é que a estética não é o foco? Eu quero treinar porque eu quero ter um corpo X, Y, Z. Legal, isso é justo. É importante que você se sinta bem com a sua imagem. Porém, esse não é o foco. Quando a gente fala em exercício, a gente fala em saúde. Nem sempre uma estética dentro de um padrão de beleza significa saúde, né? A gente sabe aí, enfim, através de mídia, através de estudos, que existem modelos fotográficos que estão doentes, que existem pessoas que são artistas de novela que estão doentes, né? Você pode conhecer alguém que tem um padrão estético que está doente. Porém, em contrapartida, você também pode ver pessoas que estão fora desse padrão estético, que estão super saudáveis. A pessoa faz todos os anos check-up, está sempre tudo bem. E exercício físico é sobre isso, é sobre saúde. Estética é uma consequência, ela pode acontecer do jeito que você quer ou não, mas a sua saúde com certeza está andando dentro de um trilho aí, que é o trilho da saúde. E hoje as pesquisas indicam que as pessoas que têm mais saúde, que treinam, elas têm uma longevidade de até 5 anos a mais, né? Então, praticar exercício é isso, é conseguir viver mais, né? É de 4 a 5 anos a mais, pelo menos, você vai ter na sua vida aí só porque você está praticando exercício. Outra coisa legal também é quando a gente entra dentro de um centro de treinamento de CrossFit, a gente entra dentro de um box de CrossFit, a gente percebe a ausência de espelhos. Não tem espelho, né? Por que que não tem espelho? Porque a estética ela fica muito aflorada, as pessoas elas buscam muito se olhar no espelho quando existem espelhos. Eu trabalhei em academia de musculação, em academia tradicional. Eu trabalhei numa academia que tinha só faltava ter espelho no teto, de tanto espelho que tinha na academia. E eu percebia muito isso, né? A pessoa ia lá, fazia uma série de musculação lá de exercício, depois ia no espelho, se olhava. Ela ficava mais tempo se olhando do que fazendo a série. E era assim, né? Era 3 séries de 10 repetições, 3 séries de 10 olhadinhas no espelho. Então, isso daí se torna até engraçado. E exercício não é sobre isso. E o CrossFit tenta fazer isso acontecer, tenta fazer com que as pessoas entendam isso, né? Que o CrossFit, que o exercício é sobre a sua saúde, estética é só uma consequência. Um outro ponto muito importante aí que a gente destaca é a presença da comunidade dentro da modalidade CrossFit. Como assim, Bruno? Comunidade. Exatamente. Como eu disse para vocês, eu tive a experiência de trabalhar em academia tradicional. Na academia tradicional, normalmente o aluno ele vai lá, ele treina, ele coloca o fone de ouvido dele, ele faz o que tem que fazer e normalmente ele não conhece o nome das outras pessoas e as outras pessoas também não sabem o nome dele. É um ambiente onde você vai lá, treina e vai embora. Tudo bem, tá legal, conseguiu treinar, ótimo. Dentro da CrossFit, dentro de uma modalidade como a nossa, dentro do box que eu trabalho, por exemplo, dificilmente você vai conseguir treinar sem saber o nome de outras pessoas, sem as outras pessoas saberem o seu nome. Vai ser muito difícil você não ser convidado para tomar uma cerveja, para uma viagem de final de semana. Vai ser muito difícil você não ser convidado para fazer um treino em grupo, junto com amigos. Então a gente percebe que a comunidade vai se fortalecendo demais. Então a gente tem muito a interação entre as pessoas, né? Porque a gente entende que pessoas precisam de pessoas, né? Hoje, se você olhar a história de pessoas que tiveram um bom desenvolvimento na vida, elas precisaram de outras pessoas, elas tiveram outras pessoas participando do processo de desenvolvimento dela. Então, dentro do CrossFit é isso que nós queremos, desenvolver uma base quase que familiar, né? Uma base onde você possa treinar, fazer amizades, ter conversas saudáveis e aí então se motivar a estar lá todos os dias, né? Ah, mas eu preciso treinar todos os dias? Não, nem sempre. Porém, você vai começando a perceber que é tão legal estar onde você está que você vai querer estar todos os dias. E isso é muito bom para as pessoas que têm dificuldade em praticar exercício, por exemplo. Porque muita gente fala assim, pô, Bruno, não gosto de exercício, velho. Quando eu fazia educação física escolar, eu fugia da aula.
Eu falava que eu estava com o pé doendo, eu falava qualquer coisa para o professor para fugir da aula. Eu não gosto de exercício. E esse relato é um relato muito comum que a gente ouve bastante de alguns alunos nossos, exatamente. São pessoas que se tornaram alunos e estão com a gente há anos. Pessoas que chegaram com esse relato que não gostavam, mas estão lá há anos. E muito provavelmente o que faz elas estarem lá todos os dias não é o exercício em si. Porque, como eu disse para vocês, são pessoas que não gostavam de exercício, mas são pessoas que começam a gostar do ambiente. E o exercício acaba sendo mais uma coisa para elas estarem lá e não o foco principal delas estarem lá. É o ambiente, é aquele momento onde a pessoa entra para treinar, ela consegue ter boa conversa, ela consegue dar risada, ela consegue se emocionar, ela consegue aprender coisas novas, ela consegue perceber uma evolução física e mental que ela não tinha antes, e quando ela vai ver, ela está conseguindo fazer exercício. E aí na cabeça da pessoa começa a fazer sentido fazer exercício, por mais que ela não goste tanto. E quando a gente fala fazer exercício nesse sentido, não é se tornar um atleta, é simplesmente se tornar uma pessoa ativa. Então a gente fica muito feliz em ouvir relatos como esse. Outros relatos, por exemplo, né, a gente recebe muito aluno que tinha dificuldades algumas dificuldades mentais, onde o quadro de depressão se instalava e o exercício acaba se tornando, nessa hora, um grande remédio. A gente já teve alunos onde a tentativa de suicídio era presente na vida. Isso pode ser pesado, parecer pesado de falar, porém já aconteceu e esses alunos estão hoje com a gente lá num quadro totalmente diferente, né? O ambiente que nós temos do CrossFit, ele conseguiu gerar um ambiente mental totalmente diferente na vida dessas pessoas, então isso é impagável, né? Muita gente para e pensa, fala, pô, vou ter que matricular numa CrossFit, eu vou ter que pagar não sei quanto e tal, mas se a gente para pensar a sua vida, o seu bem-estar, na hora que você mais precisa, você pagaria qualquer coisa para tê-lo, né? Então, por isso que eu costumo dizer que isso é impagável. Então, a gente fica muito feliz em receber pessoas que têm essas mudanças, né, que servem de exemplo para todos nós, né? Então, esses são os 4 pontos aí que eu acho que são essenciais, são muito presentes quando a gente começa a treinar CrossFit, certo? A gente vai ter aprendizados novos, a gente vai ter ganhos de saúde e performance, nós teremos foco fora da estética e nós estaremos dentro de uma comunidade que vai estar sempre nos fortalecendo, nos dando base. Então, hoje o CrossFit vem crescendo dentro dessas 4 coisas e eu tenho certeza que isso faz uma grande diferença para que as pessoas permaneçam dentro do método e faz com que o método deixe de ser modinha, né? Porque quando o método chegou no Brasil, as pessoas falavam isso, né? Pô, é mais uma modinha, é mais uma aula de sei lá o que daqui a pouco ninguém mais vai lembrar que existe. E pelo contrário, o método ele só vem crescendo cada vez mais, certo? E galera, eu gostaria então de agradecê-los por essa presença nesse primeiro episódio. Esse primeiro episódio serviu para que eu contasse essa história de superação que eu tive na minha vida, falar um pouquinho sobre mim e trazer esses pontos do CrossFit. Então, se você gostou desse episódio, encaminhe aí para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, para os seus familiares. Me siga também nas redes sociais, @BrunoCTZN, @BrunoCTZN. Lá na minha rede social eu sempre trago conteúdos sobre exercício, coloco coisas interessantes, então vale a pena você me acompanhar também. Tá? E fica mais uma vez aqui o meu agradecimento pela sua participação, pela sua presença e a gente se vê no próximo episódio. Valeu?